Olá pessoal, Círculo do Direito Ambiental. Hoje dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com grandes nomes do direito ambiental. A gente vai falar hoje com a Luciana Viana Pereira, e ela é mestranda na Universidade Autônoma de Lisboa. Ela tem vários cursos de pós-graduação na área ambiental, né, gestão ambiental, e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre filósofos do direito e filósofos ambientais e suas influências no direito ambiental, né? Que é uma área que a Luciana domina aí com grande maestria. E aí, Luciana, vou começar fazendo a primeira pergunta para você, que é o seguinte: Luciana, o pessoal cita muito quando a gente fala em questões ambientais de Ronald Dworkin, né? Que é o filósofo norte-americano. E como é que você acha que o pessoal apresenta o pensamento do Dworkin na área ambiental? Você acha que ele é bem interpretado? O que você pensa sobre isso? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Pedro. É muito desafiador estar aqui, né? A gente já conversou um pouquinho antes sobre isso. E muito bom, por outro lado, também. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e falar no seu canal, enfim, e poder falar sobre esses pensadores e sobre um tema que é muito importante, porque a gente vê o tempo todo o uso de pensadores e de teorias filosóficas nas decisões judiciais, na doutrina, e às vezes a gente não entende muito bem, né, o contexto desse uso desses pensamentos. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso falar é que, e aí sobre os três, antes de falar de Dworkin, mas sobre tudo que a gente vai falar, sobre os pensadores que a gente vai falar, é que é muito importante que o leitor ele vá à fonte, ele vá ao pensador, porque eu acho que um erro e uma falha que a gente tem é a gente pega uma citação que um autor de direito ambiental, por exemplo, ele faz de Dworkin e a gente começa a aplicar o que esse livro diz sobre Dworkin como se fosse a teoria dele. Isso a gente faz com todos os filósofos, infelizmente. E qual é o problema disso para mim? O problema principal disso é que, assim, cada leitor vai ter uma visão sobre aquilo que lê. Então a gente não consegue, é impossível você ler uma obra e não ser influenciado pelas suas próprias premissas, pelos seus próprios vieses e condutas, ideologias, filosofias. Então, a forma como eu leio Dworkin não necessariamente vai ser a forma como outras pessoas vão ler Dworkin. Então, quando a gente pega e aplica e diz que a teoria de Dworkin é uma, porque a gente está baseado numa citação de um autor, a gente tem que perceber que a leitura dele pode não ser a sua. Então, sempre vai às fontes. Assim, acho que o primeiro recado que eu precisava dar antes da gente falar qualquer coisa. Perfeito. O segundo recado é: a gente não consegue entender o pensamento de um pensador por um livro, tá? E eu vou fazer esse disclaimer porque, assim, eu não li todos os livros de Dworkin. Eu li um livro de Dworkin, que é o Taking Rights Seriously, né? Ou Levando Direitos a Sério, na versão em português, e que é o que é muito difundido, que é o que é apresentado aí pela doutrina ambiental brasileira e pela doutrina brasileira de forma geral, tá? Primeira coisa, então, que a gente precisa falar, tudo que eu vou falar sobre Dworkin é do Taking Life Seriously e não é nada além disso, tá? Ele tem várias outras obras que são super interessantes e que eu até pretendo ler, mas eu não li ainda, então não posso falar muito sobre elas. Então, não necessariamente é o pensamento total dele, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um filósofo constitucional, ele é um filósofo e jurista constitucional americano. Então, a gente tem que entender que o direito norte-americano ele se pauta pelo common law, né? Ele tem um sistema jurídico que é diferente do nosso. Além disso, a Constituição norte-americana ela é muito diferente da Constituição brasileira, no que diz respeito a direitos, né? No que diz respeito aos rights, e que a gente aqui lê como essa teoria da força normativa dos princípios. Então, a gente chama de princípios no Brasil o que Dworkin chamou de rights, e quando ele falava nos rights, ele estava falando nos direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional norte-americana, que tem um número muito menor e uma abrangência talvez muito menor do que os nossos direitos fundamentais do Brasil. E o que a gente vai precisar falar aqui sempre é do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, essa diferença é muito importante, né? E é muito importante entender o pensamento dele à luz do que ele estuda e e do sistema jurídico que ele está vinculado. Então, assim, essas diferenciações
Uma outra diferenciação que é importante fazer é que, do ponto de vista linguístico, faz muito mais sentido você ler Dworkin em inglês. Porque quando ele fala de taking right seriously, ele constrói todo o pensamento filosófico dele sobre os rights. Só que right, em inglês, ele tem 2 significados para a nossa língua. Ele tanto é direito, como ele é certo, a informação correta. Então, por exemplo, Dworkin fala, quando ele defende o direito de alguém desobedecer à lei, e aí a gente trouxe isso para cá como um confronto entre leis, entre regras e princípios, né? Quando ele fala no direito de alguém desobedecer uma lei, uma norma posta, e aí a gente tem que pensar que a norma posta nos Estados Unidos é a jurisprudência, uma construção jurisprudencial, de baixo para cima e não de cima para baixo, como é o nosso sistema. Mas quando ele fala disso, ele diz o seguinte, que pode ser justificado, ou aquela pessoa pode até ter direito de contrariar a lei, ou de desobedecer à lei, mas isso não significa que essa conduta seja right, seja certa, que também é right, né? Isso não significa que o Estado ou outra pessoa não tenha também o direito, o right, de se opor a essa desobediência civil. Então, quando ele fala do direito de alguém desobedecer uma norma, desobedecer uma lei, uma norma posta, ele está falando de uma justificativa moral. Essa é a premissa, né? Pelo menos como eu vejo, como eu li, tá? E, de novo, cada leitor lê de um jeito, né? Porque está baseado nas suas próprias concepções e preconcepções. Mas isso é muito importante porque o que a gente faz com o corpo, né? A gente vê Dworkin junto com outros filósofos pós-positivistas, né? Ele é um dos pais do pós-positivismo. E o pós-positivismo é essa adoção de uma força normativa aos princípios. É importante que a gente entenda uma coisa também que vai diferenciar de como a gente aplica o Dworkin aqui no Brasil e como a gente cita ele, que é o seguinte: Dworkin se opôs a Hart. Hart é um outro filósofo. A filosofia sempre é construída assim, né? E aí eu sei que na dialética. né? A gente está falando para o seu público que não necessariamente sabe isso, mas ela se constrói de tese e antítese, né? Então, você normalmente constrói, a filosofia ela é construída contra alguém. Então, você tem um pensamento, vem o outro que é contrário, vem o outro que é contrário, e assim se constrói o pensamento filosófico, né? Desde Sócrates. Desde Sócrates. É porque antes dele a pessoa não tinha quem discutir. Não tem nem falar. Então, Hart era um filósofo positivista, mas ele era um positivista mais moderno, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com isso? Que ele entendia que as decisões judiciais, que a lei nem sempre ela era capaz de contemplar todos os casos concretos. E como é que Hart via a solução para esses casos? Na discricionariedade do juiz. Então, ele entende que o juiz teria, nos casos em que a lei não prevê claramente a solução, o juiz age discricionariamente. E quando Dworkin desenvolveu a tese dele e a antítese a Hart, ele, na verdade, ele se opôs veementemente a isso, né? Então, ele é contrário à possibilidade de uma discricionariedade do juiz. Por isso que ele vai buscar nos direitos fundamentais constitucionais, né, uma possibilidade de fundamentação conforme o sistema jurídico para a solução de um caso concreto. Então, em nenhum momento, pelo menos eu não leio assim, em nenhum momento se justifica, com base nesse livro, tá, do Dworkin, essa contraposição exagerada de princípios a regras, e que a gente acaba, em alguma medida, fazendo aqui no Brasil, às vezes, né? A gente vê algumas jurisprudências que são contrárias à lei posta e à legislação, com base numa interpretação de um princípio que é absolutamente vago e aberto, a gente vê isso acontecer aqui, e em nenhum momento Dworkin defendeu isso, sabe? Dworkin tratou de se buscar nos princípios a solução para o caso concreto quando a norma posta não dá a solução. Isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente faz uma interpretação muito abrangente da teoria de Dworkin, tá?
E que a gente precisa talvez temperar um pouquinho, entender um pouco mais o contexto antes de aplicar. E ainda mais nessa área ambiental, que tem tantos conceitos abertos, né? Então, assim, tá. Perfeito. Então, assim, quando o Dworkin fala, outro ponto que eu acho interessante, ele reconhece que são vários, né? E que podem sim permitir divergências entre advogados. Ele tem uma frase que é muito interessante, que eu coloquei até há pouco tempo no meu Instagram, que ele fala o seguinte, que há casos em que advogados razoáveis, e razoáveis não de medianos, mas razoáveis de que agem com razoabilidade, né, advogados razoáveis vão divergir e vão dar soluções diferentes para aquele caso, e vão entender o right, o direito, com conceitos e conotações diferentes. E tudo bem, e ele admite que isso possa acontecer. Então, ele vai buscar nessa aplicação dos princípios, e é o gancho para aquela ponderação, né, que a gente também vê muito ser dita por aí. Os princípios se aplicam em medidas de ponderação, né, e não no all or nothing, né, o tudo ou nada. Mas ele entende os princípios, que os princípios podem ser vagos, ele entende que pode haver divergência, e ele entende, inclusive, que podem haver decisões que eventualmente são conflitantes quando elas estão baseadas no mesmo direito. Isso ele reconhece que é possível. Mas o que ele fala? Que, apesar disso, a busca pela decisão ela deve ser uma descoberta do direito e não uma invenção do direito. Então, quando a gente vê no direito brasileiro, infelizmente a gente vê muito isso, no direito brasileiro, o judiciário ele criando princípios, se apoiando em princípios que não estão diretamente previstos na Carta Constitucional Brasileira, né, como um princípio de vedação ao retrocesso, né, que a gente escuta tanto falar. Quando a gente vê isso, e quando a gente vê a utilização de super princípios, né, então, muitas vezes a gente vê em casos em que você tem confronto em casos concretos, em que se puxa o supertrunfo de um desenvolvimento sustentável, ou se puxa um supertrunfo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para justificar o que o juiz quer, né? Ou para justificar uma vontade. E eu acho que Dworkin se revoltaria se ele visse isso aqui, porque foi justamente contra a discricionariedade que ele se insurgiu. Então, eu acho que é isso. De Dworkin, eu acho que é isso. Perfeito. Não, olha, excelente. E, assim,